Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Lula sobre o processo eleitoral deste ano. Entrevisto Paulo Vanucchi, que foi ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos no governo Lula e também ex-diretor do Instituto Lula. Eu agradeço muito sua presença. Sempre uma honra estar aqui. Paulo Vanucchi, eu vi, antes de nós falarmos da política, de tudo isso, mas eu vi uma declaração sua num evento promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, uma celebração pelos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, em que participou também a Flávia Priovesan, que representa agora o Brasil. Ela entrou no seu lugar na Comissão Internacional dos Direitos Humanos da ONU. Ela falou que está muito preocupada com o fortalecimento do ódio no Brasil. E eu vi uma declaração sua, que eu quero que fale sobre ela aqui, que nós vivemos aqui no Brasil um processo de desconstrução e que o Programa Nacional dos Direitos Humanos é ainda um programa a se cumprir. O que atribui, né? O que se atribui a esse retrocesso? Bom, é importante saber que nesses 70 anos, o mais importante do aniversário é a caminhada para passos graduais. Se a gente olhar em volta, o mundo hoje é um momento de desconstrução dos direitos humanos global. A questão migratória, os sistemas prisionais como um todo. Para não dizer que tudo está indo mal, teve só a notícia de ontem lá da Coreia, uma chance de paz no mundo. Mas olha, durante o período pós-Constituição, e especialmente em 16 anos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, 16 anos de forças antípodas, opostas no processo eleitoral, foi uma caminhada de avanço. Sabe que eu acho que são forças adversárias não necessariamente antípodas e opostas em várias questões? Só no cenário eleitoral que acabaram sendo os polos principais. Paulo Sérgio Pinheiro, Zé Gregório e eu trabalhamos sempre essa ideia. Nilmário Miranda também. A soma, o Paulo Sérgio Pinheiro, eu, outros, vamos visitar Curitiba, tentar visitar o Lula no dia 18 de maio agora. Bom, então é um processo de avanços que tem conquistas importantes. O PND, o Plano Nacional de Direitos Humanos, 1, 2, Fernando Henrique, e o 3, Lula. Eu fiz questão de botar no final a cópia dos dois anteriores para dizer: direitos humanos tem de ser uma agenda de Estado. Permanente e com alternância de partidos no poder. Quer dizer, não é porque foi oposição, meu adversário, que eu vou cancelar. E o atual governo, resultado do golpe, impeachment, um governo ilegítimo, há um processo de desconstrução. Não é só um problema do governo Temer, também no legislativo estão correndo projetos para anular o Estatuto do Desarmamento, para restringir mais aquelas poucas condições em que a mulher tem direito legal de fazer aborto no Brasil, redução da maioridade penal. Bom, e há um clima generalizado na sociedade de ódio que se mediu agora, acabamos de noticiar aqui, a situação do atentado a tiros contra um acampamento pacífico, um acampamento gandhiano, mandeliano, Luther Kingiano, que se faz lá para um protesto pacífico de solidariedade ao Lula, né? Então, mais uma vez, o ódio presente. E Marielle Franco, passou um mês, não tem uma notícia de possibilidade de investigação. A polícia disse que não sabe também quem é o autor dos disparos e, claro, assim... Está faltando o quê? Presença do Estado? Está faltando presença do Estado na reafirmação do compromisso com os direitos humanos que pautou governos anteriores. Nisso estamos em pleno retrocesso. E em pleno ano eleitoral. Está aí uma cobrança a se fazer dos candidatos e a observar qual é a posição deles em relação a essas questões. E olha o perigo. A situação de Lula é delicadíssima. Eu sustento que Lula é candidato a partir de 15 de agosto.
Se vai ser mantido o candidato até o dia da eleição ou não é outra história, mas certamente durante algumas semanas ele é candidato, e se ele não é candidato, o favorito é Bolsonaro. Bolsonaro, que é um adversário assim pertinaz dos direitos humanos. Eu, quando era ministro, eu fui lá em várias audiências na Câmara dos Deputados, ele sentava nas primeiras fileiras para ficar fazendo apologia da tortura. Disse no tempo de Fernando Henrique que era preciso fuzilar Fernando Henrique e José Gregório, o seu secretário de Direitos Humanos. Então, o Brasil, no processo eleitoral, vive um momento de alto perigo. Nessa questão do processo eleitoral, o PT tem dito que eleição sem Lula é fraude. O PT deve boicotar as eleições desse ano, no caso de Lula ser enquadrado na lei ficha limpa, não poder de fato ser candidato? Ao que tudo indica, o PT não vai propor boicote às eleições. O título é fraude, é um título de slogan, de protesto, etc. tal, mas já um manifesto que tinha esse nome já foi alterado. Agora, o que acontece é que no dia 15 de agosto se abre o prazo para inscrição de candidatos. O PT vai registrar a candidatura Lula. 5 dias para receber impugnação. Se eu fosse o Bolsonaro, eu seria o primeiro a impugnar, porque ele sabe que sem Lula o favoritismo dele cresce. Outros vão fazer a impugnação, há prazos ainda para a oitiva da defesa e pode ser que no processo ele seja inabilitado como candidato. Agora, nesse contexto, e só nesse contexto, que vai de 15 de agosto a 17 de setembro, 20 dias É que o PT da aí, eleição, nesse caso, vai pensar no plano B? O PT e Lula, sobretudo, que é o grande símbolo. E nesse momento de prisão, o Lula passa por um processo que é muito comparável, cada vez mais comparável, ao que foi Nelson Mandela na África do Sul. Pra você ter uma ideia, o 1º de maio, amanhã, ele terá em Curitiba o maior 1º de maio da história de Curitiba. Repare amanhã em Buenos Aires, o evento que vai haver de 1º de maio é de solidariedade a Lula. 25 de abril, a festa de Portugal. Está havendo uma denúncia mundial desse processo. E, claro, Lula é uma pessoa caracterizada por ser um moderador, e ele é o primeiro a entender que se não houvesse mais condições dele ser candidato, nenhum recurso for acolhido, nenhuma postergação, ele vai orientar. Então, nesse momento, não tem plano B, não se abre essa discussão. Certo, vai algo a se pensar depois. Mas, Paulo Vanucchi, você tem medo que a delação premiada de Palocci possa trazer um agravamento e, inclusive, a desconstrução dessa imagem de Lula que você acaba de fazer? Não, eu não temo isso porque... Pela intimidade que ele teve com o governo, sim, convívio, por todas as razões. Maria Lídia, o que o Palocci poderia falar a respeito do Lula, praticamente ele já falou. Por alguma razão, o Ministério Público não quis a delação premiada dele, nem o juiz Sérgio Moro. Ele está fazendo com a polícia. Então, de cara, para vender esse produto, ele atacou Lula dizendo que houve um pacto de sangue dele. Naquela época. Com a empresa. Bom, então, o que se espera do Palocci, e os jornalistas estão especulando, é que ele falaria do sistema financeiro. Se ele falar isso, então, como ele foi consultor, que tipo de coisa, traz um segmento muito importante que foi poupado nesse processo investigatório dos últimos anos. Agora, falando em direitos humanos... Para encerrar, Vanucchi. Para encerrar, eu quero dizer do Palocci, e comparando com a minha história de vida que você conhece, de 5 anos preso político, e nós somos torturados no DOI-CODE. A tortura do DOI-CODE era cadeira do dragão, choque elétrico, afogamento, estupro de mulheres, etc. Hoje há uma tortura no processo de formar a delação premiada que não deixa hematomas na pele, deixa hematomas na alma. Eu tenho certeza que daqui 5 anos as pessoas vão dizer: aquela delação premiada eu fiz porque minha filha foi ameaçada, minha família, a minha esposa. Isso não tem validade jurídica.
Paulo Vanuc, eu agradeço muito sua presença no momento de muita incerteza em que todos nós devemos, com serenidade, aguardar o desenrolar dos fatos. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a você. Gabriel.